parte 2. Vamos estudar a isomeria óptica, que é aquela que ocorre quando um composto desvia luz polarizada ou para a direita, isômero destrógeno, ou para a esquerda, isômero levógeno. Na prática, a isomeria óptica ocorre em moléculas que apresentam assimetria molecular. A assimetria molecular em cadeias abertas é observada quando, primeiro, encontramos um carbono assimétrico ou quiral, ou então, quando nós temos um derivado do haleno. Primeiro caso, molécula com um carbono assimétrico ou quiral. Vocês visualizam na tela a molécula CH3, CHOH, C-OH. Nós temos o carbono assimétrico, que é esse assinalado com asterisco, que é o carbono assimétrico ou quiral. E quando a molécula apresenta um carbono assimétrico ou quiral, nós teremos o seguinte: isômeros ópticos ativos, que são aqueles que desviam a luz polarizada. 2. Isômeros ópticos inativos ou mistura racêmica, que são aqueles que não desviam a luz polarizada. Um só. O número de ativos, nesse caso, com um carbono assimétrico, é 2, e o número de inativos é 1. Então, nós vamos ter um destrógeno levógeno ativo e um DL inativo. Segundo caso, molécula com 2 ou mais carbonos assimétricos diferentes. Visualizamos na tela uma cadeia com 2 carbonos com asterisco, ou seja, nós temos 2 carbonos assimétricos, como vocês visualizam. Para calcular o número de ativos com 2 ou mais carbonos assimétricos, nós usamos a fórmula de Lebel, que é ativos igual a 2 na N, onde N tem que ser um número de carbonos assimétricos diferentes. Portanto, os ativos seria 2 ao quadrado, que é igual a um número total de ativos, 4. Inativo ou mistura racêmica, também pela fórmula de Lebel, é 2 na N sobre 2 ou 2 na N menos 1. Como N é o número de carbonos assimétricos diferentes e nós temos 2, o inativo vai ser 2 ao quadrado sobre 2, que é igual a 2. Os ativos eu tenho, então, D mais L menos e D' mais e L menos linha, como você visualiza. O número de inativos são 2, então nós temos D e L e D' e L', como vocês também visualizam. Bom, quando você compara dois ativos, ou seja, destrógeno levógeno, D mais e L menos, nós temos antípodas ou enantiômeros, que são isômeros que desviam a luz com o mesmo ângulo, porém em direções opostas, um para a direita e outro para a esquerda. Agora, se você comparar o D mais L menos com o D' mais e o L' menos, a diferença entre D mais e D' mais, ou a diferença entre L menos e L' menos, é que são isômeros que desviam a luz em ângulos diferentes. O D mais e o L menos desvia com alfa graus, e o D' mais e L' menos desvia com beta graus. Quando ocorre isso com os isômeros, eles são chamados de diásteroisômeros. Terceiro caso, derivado do haleno. Bom, o que é um derivado do haleno? Derivado do haleno é um hidrocarboneto com duas duplas acumuladas, onde cada carbono da extremidade da cadeia da dupla tem 2 ligantes diferentes. Por exemplo, visualizando na tela o H e o CH3 e o H e CH3 nas duas pontas dos carbonos da dupla. O número de isômeros ativos são 2 sempre, um destrógeno e um levógeno, D mais L menos, e o inativo ou mistura racêmica, um só, um DL. Quarto caso, carbonos assimétricos iguais. Você visualiza na tela uma cadeia que tem 2 carbonos assimétricos com 2 asteriscos, cada um com o seu asterisco, e os dois são assimétricos iguais, pois estão ligados a grupos iguais. Por exemplo, o carbono com asterisco, ou seja, o assimétrico à esquerda, ele tem preso LC duplo OH, HCl. O da direita, C duplo OH, HCl também. Então, são carbonos assimétricos iguais. O número de ativos, nesse caso, será fixado em 2. Um destrógeno, que é o D+, e um levógeno, que é o L-. Inativos também são 2, sendo que um deles é o DL, que é a mistura racêmica, e o outro é o isômero meso ou mesomérico, substância pura por compensação interna. Como é que a gente faz? O primeiro carbono assimétrico, para verificar a existência do meso. Como é que a gente faz para verificar a existência do meso? O primeiro carbono assimétrico tem um D+, e o L-. O segundo também tem um D+, e o L-. O meso o que é? É o D+, do primeiro carbono assimétrico com o L- do segundo carbono assimétrico, que vai dar 0, e o D+, do segundo carbono assimétrico com o L- do primeiro carbono assimétrico, que dá 0 também, ou seja, substância pura. Quinto caso, em compostos cíclicos, condições carbono assimétrico ou quiral, o exemplo como nós temos aqui na tela, o carbono 2 e o carbono 3 não podem ser assimétricos, pois estão fora do anel, do ciclo, nós temos ligantes iguais. Porém, o carbono 2 e 3 não podem ser assimétricos, pois
fora do anel apresentam ligantes iguais, cada um deles com 2 hidrogênios. Porém, o carbono 1 e 4, eles têm fora do anel o carbono 1, o H e o Cl, o carbono 4, fora do anel, tem o H e o CH3. No sentido horário do anel, nós temos no carbono 1 o CH3H, CH2, CH2. E no sentido anti-horário do anel, tem o CH2, CH2, CH, CH3, como você visualiza aí na tela. No carbono de número 4, eu tenho fora do anel o H e CH3, no sentido horário do anel CH2, CH2, CHCl, e no sentido anti-horário do anel CHCl, CH2, CH2. Então, o carbono 1 e 4 são assimétricos ou quirais. Então, os ativos, 2 na N, seria 2 ao quadrado, que é igual a 4. O inativo seria a metade, ou seja, 2.